Boa noite, bem-vindos uma vez mais ao nosso programa Nossa Vida, Nossa Fé, em que tentamos compartilhar o Evangelho e as leituras do domingo convosco aqui em sua casa. Esta semana aqui está eu, Padre Isaac Menezes, acompanhado com o Padre Pedro Cabral. Muito boa noite, Sr. Padre, como é que estamos? Boa noite, cá estamos mais uma vez a partilhar daquilo que dá sentido à vida, a Palavra de Deus. Como contas de novo? Olha, o que há para contar de novo é que isto talvez pode ser a nossa despedida. Não sabemos muito bem, mas... Com muita tristeza nossa, que era uma referência dentro da comunidade deste... É porque eu tenho fama através deste canal, que quando vou visitar os enfermos, eles me conhecem o seu padre da revista. Agora fico sem a oportunidade de divulgar estas coisas de Deus, mas são frutos dos novos tempos e temos que nos adaptar, não é? Sim, então talvez para quem não saiba, não é segredo nenhum, já há meses que está no jornal, sobretudo no jornal aqui de Fresno, chamado, bem, não preciso dizer o nome, e também passa de boca em boca, em que existe uma grande possibilidade de que o nosso canal 49 feche as portas, não sabemos bem, pode ser que sim, pode ser que não. Já no passado houve esses rumores, essa possibilidade e não aconteceu. Pode ser que seja desta, não sei. Mas o que eu sei é que nós vamos estar aqui como os músicos da orquestra no barco do Titanic. Até ao final, até ao final, tocando a nossa música até ao fim. Ao Padre Isaac, mas dê-me esta possibilidade de partilhar também com os nossos portugueses. É fruto dos novos tempos. Temos as rádios a fecharem-se de língua portuguesa. Este canal também, que era uma referência da língua portuguesa, temos que repensar e não cruzar os braços a bem da nossa comunidade e da nossa cultura. Isto é uma reflexão conjunta e que fique no pensamento também de todos nós. O que é que a gente pode fazer futuramente pelo bem da nossa comunidade? Porque comunicar-nos é através desses meios. Chegamos mais longe, chegamos àquelas pessoas que muitas vezes não saem de casa. Outros meios de língua portuguesa também estão-se a encerrar como as rádios. É pensarmos em conjunto, em comunidade, o que é que podemos fazer a este nível, a bem da nossa comunidade. Bem, eu acho que isso também... eu acho que não se sabe bem o que é que vai acontecer. Em primeiro lugar, pode ser que se possa fazer alguma coisa também por meio da televisão, em termos de arrendar espaço. Quem é que sabe o que é que vai acontecer? Mas o que eu sei é que precisa agradecer a todas as pessoas que todos os anos, quando é na hora do Telethon, tanto nos apoiaram e que, se não fosse o apoio da comunidade nestes anos todos, isso talvez já tinha acabado há muito mais tempo. É assim que eu acho que ninguém deve pensar que foi dinheiro mal gasto, não. Porque se não fosse o vosso apoio, de certeza que, pelo menos em programação em português, isto já aqui não estava já há muito tempo. Também é preciso agradecer, eu acho, à Diocese, a todas as pessoas, ao Bispo Madeira, que foi o que teve a ideia deste canal,
e que este canal ajudou a nossa comunidade por muitos anos. E é triste se for a despedida, mas é preciso agradecer, porque a comunidade portuguesa em outras partes da Califórnia não tem um canal assim, ou não teve esta exposição, e isso é preciso agradecer o que tivemos, porque ajudou a muita gente, incluindo a mim. Eu lembro-me muito bem, quando nós chegamos cá no ano de 91, de esperar até às 11 da noite para ouvir as notícias dos Açores, a outra programação da RTP antes de ter a RTP, os programas locais, essas coisas tudo isso ajudou muito, pelo menos a mim e a minha família. Então aí, preciso dizer obrigado. Obrigado pelo vosso apoio. E também, como estava a dizer o Sr. Padre Pedro, é preciso ter a coragem para começar a pensar em outras alternativas e ter outras formas de... Como instrumentos de evangelização. Sim, de evangelização, de comunicação, porque já sabe que para a nossa comunidade portuguesa nós podemos cair numa certa depressão, porque parece que tudo vai acabando pouco a pouco. Em geral, em quase tudo. Mas não vamos cair em depressão. O que vamos fazer é tentar ter a coragem para enfrentar esses novos tempos e fazer alguma coisa de novo e melhor. Não podemos fazer nada mais do que isso. E confiar na força do Espírito Santo. Sim. Muito bem. Já que começamos com o mais difícil, vamos então começar este domingo da Ascensão, que aqui nas dioceses dos Estados Unidos, este domingo este dia é celebrado nos domingos. Em alguns países assim mais, vamos chamá-los mais católicos, normalmente é celebrado no seu dia próprio, que é na quinta-feira, que marca exatamente os 40 dias depois da ressurreição de Nosso Senhor, que é a razão por causa que é celebrado neste dia. Então, vamos às leituras da Ascensão do Senhor. Comecemos pelo Evangelho de hoje. Conclusão do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: está escrito que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Eu vos enviarei aquele que foi prometido por meu Pai. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos com a força do alto. Depois Jesus levou os discípulos até junto de Betânia, e erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. Eles prostraram-se diante de Jesus e depois voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então nós temos, como indicou, o fim, a conclusão do Evangelho de São Lucas, em que o Evangelho de São Lucas é quase como dois, não é? Por causa que São Lucas é que escreveu o Evangelho e depois tem o Acto dos Apóstolos. O Acto dos Apóstolos é uma continuação do Evangelho, é a forma como os primeiros cristãos viveram aquilo que viram e aprenderam de Nosso Senhor. E que provavelmente vamos ler a primeira leitura hoje, em que começa basicamente com a vinda do Espírito Santo, que é o que nós vamos celebrar o próximo domingo, essa festa tão especial, sobretudo para nós como açorianos. Mas, em si, eu acho que o Evangelho em si tem aquela boa nova, aquele Evangelho de Nosso Senhor vir com os apóstolos, dando-nos aquele consolo, que sim ressuscitou,
mas que, embora que permaneceram por uns tempos na terra, vai para o céu. E lá no céu é onde nos espera, mas manda o Espírito Santo como a nossa consolação. É assim mais ou menos o que tiramos deste Evangelho, não é mais ou menos assim? Como consolação e força para continuar, ou para começarmos uma nova abordagem na forma que Jesus instaura no seu messianismo aquilo que é a boa nova. Jesus é glorificado, mas deixa-nos esta mesma força que nos é dada do Espírito Santo. Este Espírito Santo que vai ser o alento contínuo desta Igreja, de que todos nós somos herdeiros. Mas permita-me, Padre Isaac, também falar um bocadinho, de forma muito breve, do evangelista São Lucas. São Lucas é aquilo que todos nós sabemos, o evangelista da precisão. Até porque ele tinha, por formação pessoal, era médico. E quando estes homens escrevem, com a formação que têm, escrevem sempre com aquela precisão clínica de alguém que narra e descreve aquilo que assiste, mas com aquela... não divaga no discurso como nós encontramos nos evangelistas. E tanto os Atos dos Apóstolos como o próprio Evangelho escrito por São Lucas dá-nos assim orientações precisas desses tempos que têm um lado misterioso, mas também um lado tão preciso, de um Deus encarnado na história que não desaparece, mas se dispersa ou se dilui nesta força do Espírito Santo. E São Lucas é aquele evangelista que nos dá esta possibilidade de ver esta realidade do mistério da ascensão, mas também esta mesma força do Espírito Santo, quase tão real como uma observação clínica. Isto para evocar a formação deste evangelista, que nos ajuda a orientar este início de igreja com a força do Espírito Santo. Uhum. Eu acho que, obviamente, o Evangelho de São Lucas em si é como diz, é assim mais preciso, vai mais ao ponto, não é assim tão... não usa assim umas palavras assim mais poéticas ou teológicas, sim, como São Paulo. Bem, sim, obviamente, mas também como, por exemplo, o Pai Nosso que nós rezamos é baseado mais de São Mateus, não é a versão como encontramos em São Lucas. E também isso talvez tenha a ver porque antes do Vaticano II nós, o povo quase que só ouvia era o Evangelho de São Mateus, que era lido quase todo o ano, com poucas estações. Mas eu acho que as diferentes perspectivas sempre é bom. Bem, meus amigos, chegou a hora do intervalo. É um intervalo um pouco mais curto de 15 minutos de um jogo de futebol, mas é um intervalo à mesma. Serve para molhar a garganta e comer alguma coisa. Bem, meus amigos, então se Deus quiser, daqui a um minuto cá estamos de volta. Até já. Join KNXT and Holy Spirit Church every Sunday morning at 10 a.m. for a live Mass, the only live Catholic Mass direct from Holy Spirit Church on KNXT, channel 49, 35, and 38 Bakersfield, and streaming live on knxt.tv. The first live Mass every Sunday at 10 a.m. on KNXT and knxt.tv. We're here before dawn. We're here at midnight. We're here when life begins, and here when it ends. We spend hours training, bonding, and earning their trust. We are their voices, their allies, and their advocates, now and in the future. This is not just our job. It's our passion. We are Fresno Chaffee Zoo.
Olá, meus amigos, cá estamos de novo. Aqui os dois padres de Lemor. Os dois padres de Lemor que nunca vão ao casinho. Bem, já acho que cheguei lá chegámos aí lá 2 ou 3 vezes a comer. E sim. E comemos muito bem, graças a Deus. O casinho, que é muito famoso naquela área, não é? Mas foi só comer, eu garanto que sim. Porque o resto sai muito caro, o resto. Sai muito raro. Lembras-te de mostrares naquela máquina que só sai dinheiro? Essa é a máquina. Eu não sabia que tinham lá uma máquina que só saía dinheiro. O padre Isaac foi-me mostrar. Existe, é a máquina do ATM, como a gente diz aqui na América. O multibanco. É a caixa multibanco. Essa é a única que tem dinheiro. Nunca mais me esqueci desta observação que fez. Mas é verdade, não é? É verdade. Mas de resto, só se gasta dinheiro ali à toa. Até mesmo o hotel, aquele hotel é caríssimo. Estava a ver, porque vamos ter um concerto lá em Limor e eu precisava de um hotel para pôr as pessoas. E pensei no casino, mas o hotel no fim de semana era 250, 270 e tal dólares. Por dia? Sim. Veja lá. Eu achei caro. Bom, são durante a semana mais barata, de menos 100. Mas o bolo de polvo vai ser em meu. Ali naquele hotel perto de casa. Perto de casa. Sai a mesma coisa. Bem, vamos aqui de coisas que não têm importância nenhuma. Então vamos já à segunda leitura. A segunda leitura que é a continuação do Evangelho de São Lucas, porque é o mesmo autor. E aqui o Sr. Padre vai-nos ler então essa primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No primeiro livro, ó Teófilo, narrei todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, desde o princípio até o dia em que foi elevado ao céu. Depois de ter dado, pelo Espírito Santo, as instruções aos apóstolos que escolheram. Foi também a eles que, depois da sua paixão, se apresentou vivo com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando-lhes do reino de Deus. Um dia em que estavam com eles à mesa, mandou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, da qual, disse ele, me ouvistes falar. Na verdade, João batizou com água, vós, porém, sereis batizados no Espírito Santo, dentro de poucos dias. Aqueles que se tinham reunido começaram a perguntar, Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Ele respondeu-lhes, não, vos compete saber os tempos ou os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e na Samaria e até aos confins da terra. Dito isto, elevou-se à vista deles e uma nuvem escondeu a seus olhos. E estando a olhar fito no céu, enquanto Jesus se afastava, apresentaram-se-lhe 2 homens vestidos de branco, que disseram, homens da Galileia, por que estáis a olhar para o céu? E esse Jesus que do meio de vós foi elevado para o céu, virá do mesmo modo que o vistes ir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, então o Evangelho em si diz claramente o que estávamos aqui a falar, que começa dizendo no meu primeiro livro, que é a referência ao Evangelho, é escrito a este homem chamado Teófilo, que pode ser um homem com esse nome, pode ser que é escrito a todos aqueles que temem a Deus, que é o que a palavra Teófilo, nome, esse nome Teófilo quer dizer de temor a Deus, não necessariamente de ter medo, mas de temor, de respeito, etc. Assim que pode ser tanto escrito a essa pessoa, como é a todos nós, que era um nome comum. Até mesmo hoje em dia existem alguns homens chamados Teófilo, como por exemplo, se vocês escutam
o relato pela Antena 1, como eu, existe um homem que trabalha, que relata, ou não é dos relatadores principais, mas tem assim aquelas... dá comentários sobre as jogadas, etc. O nome dele é Teófilo, assim que pode ser que seja um nome, o mais provável é que é escrito de todos nós, todos aqueles nós que temos temor de Deus. E ele aí, basicamente, tem uma referência, assim, um assente da vida de Nosso Senhor, e depois fala no dia de hoje, que é a ascensão de Nosso Senhor ao céu. E só que no princípio dos Atos dos Apóstolos, tem aquela bonita história no fim, que é dos anjos virem dizer: nós não devemos só reparar para cima, mas já que reparar para baixo e dar continuação, trabalhar, evangelizar, que é o que nós estamos aqui a tentar fazer. Exatamente. E na continuidade daquilo que o Padre Isaac está a dizer, que esses dois textos, ou dois documentos, e vejamos sobre a perspectiva de documentação que nos auxilia a uma maior compreensão da história da salvação, é ver nestes dois documentos do Evangelho esta narrativa dentro de uma perspectiva linear. Não há uma quebra nesta história da salvação, há uma continuidade. E os textos ajudam-nos a compreender esta continuidade, com aquela última observação que fez. Não se limitam a olhar para o céu. Tendes a força do Espírito Santo, continuar agora o vosso trabalho como testemunhas deste reino de Deus. Quer dizer, esta força do Espírito Santo há de vos conduzir, há de vos guiar, mas dentro desta continuidade, não quebra a Páscoa, a Quaresma, a Páscoa, e com a ascensão do Senhor, Ele não nos desaparece, mas prolonga-se, estende-se e se expande entre nós, com a força do Espírito Santo, como São Lucas quer evidenciar nos próprios textos que nos são apresentados, mas com essa chamada de atenção. Quer dizer, não nos limitemos, isso até do ponto de vista espiritual é muito importante, não nos limitemos a olhar para o alto, para ver a glorificação de Deus. Ela se traduz no cotidiano da nossa vida. É aquilo que os santos padres invocam sempre. Sabemos ler os sinais dos tempos, ou seja, rezarmos o tempo que nos é dado como privilégio e graça de Deus, com a força do Espírito Santo a trabalhar em prol desta evangelização. Bem, eu acho que outra pequena observação é que um dos discípulos pergunta: será que é agora que vais estabelecer o reino de Israel? E aqui nós podemos ver que aquele pouco entendimento de que ainda estavam alguns na perspectiva de que Nosso Senhor ia ser um outro rei, um outro líder judeu, pensando assim mais como os homens, em termos nas coisas, assim vamos chamá-las políticas, etc., sem ter aquele outro maior conhecimento, ou talvez pouca fé, de ver Jesus mais além do que simplesmente um outro líder como qualquer. Quase como ainda não entendeu e o que faz parte da vida. E só com a vinda do Espírito Santo é que começa a existir uma diferença grande entre os apóstolos, que vem por meio do Espírito Santo. Também outra coisa é, eu acho que nós, para sermos bons cristãos, para sermos bons católicos, nós temos que ter um olho virado para cima, para o céu, e o outro olho virado para baixo, para a terra, para os nossos irmãos, para as coisas do mundo. Quando nós só reparamos para o céu, ou seja, quando a única coisa que nós fazemos é rezar e preocupamos muito com as coisas de Deus e pela oração e descuidamos do mundo, nós não vamos andar bem.
E o mesmo é o contrário. Nós podemos cair naquela outra tentação que é as obras, o trabalho, os povos e essas coisas assim, e começamos a desligar-nos de Deus, desligamos da oração, desligamos da palavra, desligamos da igreja, de tudo em geral, e enfocamos muito ou apenas no mundo. E isto não pode ser nenhuma nem outra. Eu acho que Nosso Senhor vai para o céu para criar em nós aquele desejo de ir ter com Ele. Porque Ele podia ter ficado na terra até ao fim, mas decidiu que não, assim como um pai que ensina os seus filhos o melhor que pode, mas depois deixa-os ir, para que aí, neste teatro que é a vida, podermos demonstrar a Deus que em realidade o amamos. Eu acho que esta pergunta, porquê é que o Nosso Senhor foi para o céu? Porquê é que não ficou? E se Ele tivesse ficado, só ficou 40 dias, podia ter ficado 80? Ou 1234? Porquê é que Ele vai para o céu? Bom, em vez de ficar? É uma pergunta misteriosa, é uma pergunta assim, então quando só Ele é que sabe porque é que foi para o céu e não continua aqui. Mas talvez Ele também dá-nos esta força vinda do Espírito Santo para continuarmos a caminhar como testemunhas desta ressurreição e desta boa nova da salvação. Quer dizer, esta experiência terrena, onde é o meu espaço de santificação, só ganha sentido quando olho também neste plano mais abrangente, que é a glorificação de Deus. E é aquilo que a gente vive neste movimento, e São Lucas é muito preciso nisto. Nesta movimentação ascendente e descendente, quer dizer, é tal coisa, a história do Zaqueu. O Zaqueu teve que subir à árvore para o sicômoro, mas Jesus chama-lhe à terra. E na terra vai-lhe convertendo, vai amolecendo o coração. E acabam, e nós também somos assim, quer dizer, nós temos que viver das coisas do alto, como São Paulo também nos refere muitas vezes. Mas nesta escala ascendente, as coisas do alto só têm significado para a minha vida quando praticada na minha vida terrena, com os outros. Isto faz parte da santidade de Deus. Se eu sou a imagem dele, eu sou ele, e ele sou eu. Ganha sentido com este testemunho, não é? Bem, então com estas palavras que terminamos o programa desta semana, em que só queremos agradecer uma vez mais a sua companhia desta noite. Então, muito obrigado. Até ao próximo domingo, se Deus quiser. Muito obrigado.